Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Orlocast, onde o nosso objetivo com esse podcast é transformar você no líder que as empresas tanto precisam. Eu sou Eduardo e eu estou aqui com Andrei e com a Janaína. Muito bom, sejam bem-vindos a mais um podcast nosso. Tivemos um aí recentemente, falamos muito sobre inteligência emocional e como que a gente pode trabalhar isso tanto como líder, como gestor, como RH. Então, até se você não teve a oportunidade de olhar esse podcast, volta aqui que está no anterior. Sejam muito bem-vindos para a gente poder falar sobre um tema que acho que hoje vai ser polêmico, gente. A gente vai falar sobre desenvolvimento de competências comportamentais, que é muito da nossa essência de trabalho, mas para a gente pensar assim, quais são as competências essenciais, como que a gente enxerga isso nesse mundo atual, talvez como é que os líderes podem olhar para esses pontos, tá? Então esse vai ser o nosso grande foco hoje. E antes que eu esqueça, que a Fran já me fez eu lembrar 2 vezes, eu esqueci, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Vocês sabem como é que funciona esse negócio, né? Mas que vocês sabem que agora a gente está nas redes sociais, tanto aqui no YouTube, como também no Spotify. Não sei onde você está acompanhando a gente, mas que seja um canal que faça mais sentido para você. A gente está se esforçando muito para cada vez poder entregar uma melhor performance aí nesse podcast. Dá feedback para nós do que você está achando das nossas conversas. Para começar, gente, eu tenho uma pergunta aqui geral, assim, para vocês. O que define um líder de alta performance em termos de competências comportamentais e como é que essas habilidades podem influenciar no ambiente de trabalho? Eu acredito que um líder de alta performance é um líder que equilibra resultados com pessoas e faz com que o time entregue resultado. Ele é quase que um mediador, um orquestrador. Ele faz com que as pessoas tragam resultado. Ele não é ele que coloca a mão na massa, não é ele que, faz a coisa acontecer. Quem faz acontecer é o time. Ele só direciona, apoia para que o time, de fato, consiga fazer o que tem que ser feito. E traz as metas, os objetivos, motiva, cobra, desenvolve, de maneira em grupo, individual, entende a necessidade de cada um e faz com que cada um faça parte de um todo e esse todo entregue em alta performance. Legal. Eu vou pelo caminho do que hoje nós precisamos de competências para um líder ser de alta performance. E tem algumas competências que são básicas, que nem sempre estão atreladas às competências da empresa, né? Mas são competências básicas e essenciais para um líder de alta performance. Comunicação, adaptabilidade, flexibilidade. Calma. Faz cola, Edu. Deixa eu anotar aqui. Se você não tá aí com o bloquinho aqui, ó, hashtag caderninho na mão, para ir anotando os pontos. Comunicação. Adaptabilidade. Flexibilidade. Vou trazer, inclusive, uma competência que é essencial, que nós falamos até no outro podcast, que é a inteligência emocional. Essas são as básicas e essenciais, né, que vai sim apoiar o gestor a fazer gestão de pessoas. Porque para ele ter alta performance, ele vai ter que fazer gestão de pessoas. São pessoas. Tá. Andrei, complementa com algumas aí, na sua visão? Eu acredito que tomada de decisão é extremamente estratégico e importante para que esse gestor ele tenha alta performance com o time. Ele tem que saber tomar boas decisões. E tomar decisões. Tem gestores que não tomam decisão. Na verdade, quando você não toma decisão, você decidiu, né? Mas você tem que se posicionar. Tá, legal. Gostei muito do que o Andrei falou. Toda não decisão já é uma decisão. Então, precisa ter, sim, essa competência desenvolvida. Então, comunicação, adaptabilidade, flexibilidade, inteligência emocional, tomadas de decisão. Como a gente está falando muito comportamentais envolve pessoas, para mim acho que é muito importante a pessoa entender sobre o comportamento humano. Então, de maneira mais simples, perfil comportamental. Acho que faz sentido nessas competências? Com certeza.
Comportamental. Entender que cada pessoa é diferente. Cada pessoa possui um jeito diferente de ver as coisas. Cada pessoa possui um jeito diferente de interpretar. Cada pessoa gosta de algo diferente. Se dá melhor em alguma situação, tem mais dificuldade com outra, tem mais ou menos facilidade de comunicação naturalmente falando, né? Aquela pessoa que é mais ou menos empática naturalmente falando, tá mais voltado para o resultado, tá mais voltado para pessoas, uma pessoa mais para fora, mais extrovertida, mais introvertida. Tudo isso, né, é extremamente importante para que eu entenda a individualidade de cada pessoa dentro do meu time e possa dar o direcionamento específico para cada um. E aí eu falo na língua de cada um, e é óbvio que se eu falar na mesma língua daquela pessoa, vai ter mais resultado. Então, se eu falo inglês, você fala alemão, a gente não vai se entender tão bem. Agora, se eu me adapto para falar alemão, provavelmente você vai me entender melhor e a gente vai construir algo melhor juntos. Boa, excelente. Acho que uma coisa que eu aprendi até com o Andrei, assim, sobre esse tema, que me chama muita atenção. Sabe aquela frase que a gente escuta de trate o outro como você gostaria de ser tratado? Esquece. Esquece, você não tem que tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Você aprendeu isso por causa da escola, aprendeu isso por causa dos teus pais, isso serve para a tua educação pelo respeito. Quando a gente fala sobre liderança, isso não funciona. Você precisa tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Isso envolve uma mudança absurda da forma que você tem que tratar, lidar. E isso é uma competência comportamental. Boa, já colocamos algumas aqui que são pontos bem chaves para a gente poder discutir. Lindo, maravilhoso. E Jana, hoje eu falei que ia ser meio polêmico, então eu já vou começar com uma pergunta aqui que eu preparei. Estudante faz treinamento, sim ou não? Tá. Sim. E esses treinamentos de soft skills, de competências comportamentais, realmente funciona? Ou acaba sendo um tipo de iniciativa que as empresas promovem que não sai do papel na rotina dos líderes? Depende. Sim e não. Vai depender. Vai depender do caminho que vai ser trilhado após o treinamento. Muitas vezes, no treinamento, o aluno, o gestor, ele sai com um plano de ação até bem encorpado para aplicabilidade. Só que se não executar, não vai ter nenhuma mudança comportamental. E não só a execução é importante, bem como também o acompanhamento do gestor direto e também do RH. O acompanhamento é essencial até para correção de rotas, né? Então, sim, se houver aplicação e execução desse plano de ação, e não se ele não fizer. Vai depender muito de cada um, é individual. Tá? Eu querer e executar. Legal. Pra mim também, é? Já que tá aí, né? Eu tava bem quietinho aqui, né? Bem feliz, você veio trazer polêmica. Então, treinamento funciona ou não funciona? Essa é a pergunta, né? Vamos lá. Uma pessoa que se desenvolveu, né? Que tá se comunicando melhor, gera mais ou menos resultado? Mais resultado, né? Um vendedor que ele, de repente, ele não escuta o cliente, ele vende mais ou menos? Vende menos. Peguei nessa. Então, se eu consigo treinar essa pessoa, ela vai ter mais ou menos resultado dentro da empresa. Vai ter mais resultado. Agora, o que foi falado aqui faz total sentido. Foi feito um estudo para entender o impacto dos treinamentos dentro do dia a dia, do resultado mesmo da empresa. E entendeu-se que a grande dificuldade, além de um treinamento voltado para adultos, que seja prático, que seja relevante, que seja com exemplos do dia a dia, que seja dentro de um contexto, isso é a base de um treinamento, né, essencial, por mais que a maioria das empresas não forneça isso, infelizmente, né? Sim. O segredo está no pós, o segredo está no acompanhamento, o segredo está na construção de um plano e no acompanhamento deste plano. Seja por uma consultoria, uma empresa externa que está dando apoio, mas principalmente pela empresa internamente. Né, o próprio gestor o gestor da pessoa que está ali, ele precisa acompanhar, ele precisa estar junto, ele precisa ver a aplicação, eles precisam, de repente, pegar esses conteúdos e discutir sobre isso, jogar para a prática, medir resultado, entender se realmente mudou algo, traz de volta, faz acompanhamento, aí de repente vem a empresa externa, né, consultoria, para fazer ajuste, entender as dores, fazer o ajuste fino. É isso que vai trazer resultado. E funciona. Legal.
Pergunto isso porque a gente escuta muito. Acaba trabalhando com empresas de grande porte, então eles têm um volume de treinamento, e às vezes a gente ouve do gestor, mais um treinamento, mais algo. Eu venho percebendo, por muito tempo a gente até tem um olhar que a pessoa tem que ser protagonista, ela tem que querer. Mas quando eu olho para o investimento que a empresa está fazendo no colaborador, concordo que não dá mais para a gente só esperar esse protagonismo, essa responsabilidade da pessoa querer atuar. Eu preciso achar formas de ter acompanhamento e controle. Eu venho brincando muito. Não adianta o treinamento se você depois não treina o treinamento. Eu preciso que essa pessoa vá lá e aplique. Mas que tipo de métodos e medidas de controle eu estou fazendo interno e externamente? Que acho que é um dos grandes desafios que a gente percebe das empresas e é onde a gente vem se profissionalizando mais, né? Realmente conseguir entregar esse pós muito bem amarrado para garantir uma excelência melhor do treinamento. E por que o cara não pratica? Ele vai lá no treinamento, foi lindo, maravilhoso, ele vê valor, ele vê sentido e por que ele não pratica? Diana, você que está em sala, começa você que vive lá, vendo, desenvolvendo eles falam, nossa, Diana, foi maravilhoso, o treinamento me mudou. Depois ele não praticou. Você concorda que ninguém muda pedido, Edu? Eu só vou mudar se eu ver necessidade de alteração comportamental. Então, primeiro que ninguém muda pedido. Então, o RH tem esse papel, né, de conscientizar, de mostrar o porquê. Por que esse profissional está dentro desse treinamento? Para quê? Ele precisa trazer isso para o contexto, né, para sensibilizar realmente, para trazer consciência. E aí sim, depois, poder acompanhar. Eu acredito assim, um treinamento ele já tem que estar dentro do PDI daquele colaborador. Tem que ter um plano de desenvolvimento individual, tem que fazer sentido ele estar naquele treinamento. E depois disso, fazer toda a conscientização do porquê e o acompanhamento. Né? É uma estratégia que tem que ser criada pelo RH. A estratégia. Estratégia, né? Exato. Não é só colocar dentro de sala, não é isso. Por que ele está ali para quê? Né? E ele tem que ter essa consciência também. Legal. Com o participante. Ok. Eu acredito que as pessoas talvez não tenham uma visão ainda que elas são responsáveis pelo sucesso delas ou fracasso delas. As pessoas muitas vezes ainda terceirizam. Eu fui num treinamento, legal, ok, mas minha rotina me engole, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu tenho sobrecarga de trabalho, eu entro muito no modo desculpability e eu acabo não implementando, não entendendo que se eu dedicar, de repente, daquele treinamento 15 minutos por dia para implementação, eu vou virar o jogo. Eu vou para um outro caminho, eu vou alcançar novos patamares. Às vezes a pessoa não tem clareza de onde ela quer chegar, ou ela não tem clareza do que ela precisa para fazer para chegar onde ela quer chegar. E aí tem aquelas frases famosas, né? O que te trouxe aqui, Sim. não te levará lá. Né? E, enfim, tem várias frases parecidas nesse sentido. Às vezes a pessoa acha que com o resultado que ela... eu fiz tudo que fiz até hoje, cheguei com o que eu aprendi ao longo da vida, mas você chegou até aqui. Para você chegar no próximo passo, eu tenho que implementar isso. Então, poxa, eu recebi um treinamento rico com muita coisa legal, e aí no dia a dia eu não coloco tempo para implementar. Então eu tenho que dedicar um tempo, pode ser 5, 10, 15 minutos por dia. Tá? E talvez uma falha que as empresas fazem, enfim, é não colocar um plano de ação prático pós-treinamento. Então, dentro do treinamento em si, eu tenho que sair desse treinamento com um plano de ação detalhado e prático do que tem que ser aplicado. Para cada encontro, para cada módulo. É papel, sim, da empresa fornecer essa estrutura, engajar essas pessoas, aí, a empresa de treinamento, eu digo, depois... meu papel, aí sim um pouquinho de protagonista, de entender que isso vai gerar o meu resultado, e é papel da empresa que está contratando e gerindo tudo isso, né, do RH, enfim, do gestor dessa pessoa, acompanhar essa pessoa. Muito mais do que o próprio RH, o gestor do gestor. O gestor da pessoa que está participando, acompanhar, estar próximo, entender o que foi aprendido, como que ela está colocando em prática, né? Não é fácil mudar, as pessoas não gostam de mudar, as pessoas gostam de manter numa zona de conforto. Todo mundo, eu, você, todo mundo. Então, dar esse passo não é fácil, mas ele é preciso, é necessário. Tá. A gente falou sobre adaptabilidade e flexibilidade, né? Não é fácil mudar e tal.
Então eu já sei que uma competência importante do líder é a adaptação à mudança, ele ser flexível. E eu sei que a Gabriela reina em muitas lideranças. Para quem não conhece, Síndrome de Gabriela, pesquisa no Google depois, tá? Você que é mais novinho aí. Mas é uma música que fala que a pessoa nascia assim, crescia assim, sempre foi assim. Então é esse desconforto na mudança. E aí, vale a pena ter essa pessoa ainda no time? Essa é uma boa pergunta. Na minha opinião, eu preciso dar todos os recursos necessários para que essa pessoa decida crescer, se desenvolver, melhorar. Dou feedback, dou treinamento, escuto, chamo para conversar, entendo as dores, as dificuldades, faço tudo o que precisa ser feito. Se eu fiz todo o meu papel e essa pessoa não quer mudar para atingir o resultado que precisa ser atingido, promove ela. Promove no mercado. E é do dia a dia. Às vezes a pessoa precisa disso para ela acordar. E tá tudo bem. Desde que você faça todo o necessário. Outro ponto aqui que também é interessante é, às vezes o gestor quer que todo mundo cresça, que todo mundo vire gestor, que todo mundo se desenvolva. E talvez aquela pessoa é muito boa naquilo que ela está fazendo, ela entrega um bom resultado, ela tem soft skills, tem bons comportamentos, mas ela não tem o desejo de mudança. Mas ela entrega o resultado necessário. Precisa mudar? Aí é outro ponto, talvez não precise. Se a pessoa está bem ali, a empresa não precisa que ela mude, mas é uma necessidade do gestor que ela mude. Aí eu acredito que não tem que ter mudança. Não necessariamente, a pessoa pode escolher. Na verdade, a pessoa sempre vai escolher. Né? Mas aí você não precisa para um caminho de manter ou não manter a pessoa no time. Como que você enxerga isso? Já vi a carinha dela. Olha, eu já vou iniciar com o processo seletivo, Eduardo. Tudo começa ali. Então, eu tenho que entender também quem eu estou contratando. E a partir dali, desenvolver um plano de ação para aquele indivíduo. Ele tem que ter clareza, inclusive, quais são as minhas expectativas como gestor, de onde eu quero que ele chegue. E, diante disso, construir aí todo um plano de desenvolvimento para aquele liderado individualmente, e aí fazer todo o processo de acompanhamento. E, inclusive, eu falo que o treinamento é muito interessante, mas e o retorno desse investimento que foi feito? O que ele precisa? Qual a clareza que esse colaborador tem do que ele precisa desenvolver? Porque muitas vezes ele é colocado lá sem clareza pelo próprio gestor. Então precisa ter clareza e fazer todo um planejamento estratégico para esse indivíduo, do que ele precisa trazer de retorno pós-treinamento, pós-investimento. Agora você pegou uma coisa que eu vi que é muito boa, que é retorno sobre investimento. Que parece que é um dos maiores desafios de a gente mensurar, ou pelo menos, pensa-se dessa maneira, de eu mensurar quando eu estou num desenvolvimento mais comportamental. Porque um desenvolvimento mais técnico, a pessoa tem uma habilidade, aprendeu inglês, vou lá, faço um teste, uma prova, coloco para conversar com alguém, conseguiu, parece ser mais simples de eu validar. A parte comportamental tende a ter um desafio maior de mensuração. André, eu queria perguntar para você aqui agora, não como pessoa, mas quero que você olhe muito como empresário. Você como empresário, como é que você enxerga isso do retorno sobre o investimento, de você se desenvolver e desenvolver o seu time nessa parte mais comportamental? Ok. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, Mas o segredo para uma empresa crescer, se desenvolver, atingir novos patamares, está relacionado às pessoas que estão dentro dela. Ok? E a cultura que é colocado dentro dessa empresa. Então, quanto mais eu tenho pessoas desenvolvidas dentro do time, mais resultado eu tenho. Empresa igual resultado. Uma pessoa mais preparada, mais desenvolvida, me gera mais resultado. Uma pessoa que tem melhores comportamentos vão me trazer mais resultado. Certo? E esses comportamentos são muito mais importantes do que a parte técnica. A parte técnica, sim, ela é importante, Não vamos desprezá-la. Mas o que realmente gera resultado são comportamentos. Então, olhando para um âmbito de negócio, tenha boas pessoas, as melhores, se você puder, e treine, desenvolva o máximo que você puder, entendendo as dores, as dificuldades de cada um versus o que ela precisa entregar dentro do cargo, as expectativas que ela tem. Desenvolva isso que você vai alçar novos níveis, com certeza. Diana, pensando nisso quando ele falou,
Aí talvez eu não estou numa grande empresa ou uma empresa ainda que está entendendo essa cultura. Eu, como gestora, posso pensar, tá, e se eu treinar e ela for embora? O que você acha sobre isso? O que eu penso sobre isso, tenha pessoas preparadas no seu time. Porque é melhor tê-las preparadas do que não tê-las preparadas. O prejuízo do não preparo, do não desenvolvimento é muito maior do que a perda desse colaborador. Vou dizer a perda porque é a perda da saída dele, né? Sim. Mas pessoas preparadas geram resultados. Pessoas não preparadas no seu time vão inviabilizar o resultado. Então, é melhor preparar. E até eu falo o seguinte, Edu. Tenha pessoas preparadas ao ponto de sentar na tua cadeira. Porque o dia que isso acontecer, você está preparado para outros níveis. Né? Então, prepare as pessoas para sentar na tua cadeira. Esse eu acho que é o maior viés de desenvolvimento humano que a gente tem que ter, tá, hoje. Boa. E aí, tem aquela frase, né, que você colocou, né? E se eu treinar e essa pessoa sair, meu Deus do céu, né? Mas e se eu não treinar e ela ficar? O que é pior? Né? É pior eu treinar e correr o risco de talvez ela sair, ou eu não treinar e ter certeza dela ficar destreinada, despreparada. O que pode gerar mais impacto para a empresa? Exato. E impacto negativo, né? Ou positivo. O impacto que isso vai trazer. Boa, boa. A gente até entrou um pouquinho nessa questão de hard skills, soft skills. E para vocês, assim, a gente está vendo a importância das soft skills, provocando até para o pessoal olhar a importância de desenvolver. Mesmo entendendo isso, por que boa parte das empresas investem mais em competência técnica se o que vocês estão trazendo vai trazer mais resultado é a parte comportamental? Ok. Algumas competências técnicas, elas têm regulamentação. É obrigatório treinar. Tá? Mas não vamos nem por esse caminho. Vamos deixar o caminho. Vamos tirar fora. Vamos pensar por liderança. Vamos tirar fora essas daqui. Eu acredito que é uma questão muito cultural. O nosso modelo de ensino ele é técnico. A faculdade é técnica, a escola é técnica, o colégio é técnico. Eu aprendo matemática, eu aprendo fórmula X, fórmula Y. Enfim, o português ele é técnico. Todas as matérias que a gente tem são técnicas. Aí eu vou para a faculdade, é técnico. Eu vou para pós, é técnico. Eu vou fazer MBA, MBA e tal, é técnico. Eu vou fazer mestrado, é técnico. Vou fazer doutorado, é técnico. Então, todo modelo que a gente vive é técnico. Então, qual que é a nossa tendência? Manter do jeito que a gente aprendeu. Técnico. E tá tudo bem. Tem toda a sua parcela de importância nisso. Agora, o que dá resultado mesmo é comportamento. Né? É melhor eu contratar uma pessoa que tenha menos habilidades técnicas e bons comportamentos, porque é muito mais fácil eu desenvolver habilidades técnicas do que comportamento. Muito bom, muito bom. Jana, você que está muito em sala, então a gente trazendo essas competências que acho que mostra, né, o que a gente está trazendo. A gente não aprende a como lidar com pessoas ao longo da nossa base técnica de ensino. Então, por isso que é mais desafiador para as empresas até, às vezes, virar essa chave. Mas quando eu vou para a liderança, é basicamente isso que eu vou ter que fazer a maior parte do tempo. E você que está em sala, quero entender de você. A gente sabe que muitos líderes veem a importância do feedback, de buscar feedback, que isso vai melhorar a gestão. Eles entendem, mas por que ele tem dificuldade? Ele entende o valor disso, mas por que ele tem dificuldade em ir buscar feedback da equipe, de buscar feedback do gestor? O que você enxerga disso? Cultural, Eduardo. É uma questão cultural e isso tem que ser trabalhado dentro das organizações, inclusive. Essa dificuldade é justamente porque o viés do feedback, muitas vezes, é negativo. E ele tem que passar a entender, através do desenvolvimento da cultura, que o feedback são oportunidades de desenvolvimento. E, aliás, eu vou desenvolver boa parte das minhas competências, sejam elas soft skills ou hard skills, através de feedbacks. Mas construir isso dentro da minha equipe é o desafio. Porque hoje eu tenho entendido também, tenho observado que boa parte dos líderes, eles têm uma reação negativa à palavra feedback por não entendimento dessa ferramenta realmente como ela deve ser utilizada. Né? Essa cultura do viés negativo do feedback. Olha, eu vou te oferecer um feedback. Aquilo a pessoa já trava, né? E essa construção foi feita muitas vezes ao longo da vida dela. Então precisa ser desmistificada, precisa ser reconstruída para fazer sentido para essa equipe.
Eu acredito que aqui, né, fazendo um parênteses, eu acredito que se eu pudesse elencar as 2 competências mais importantes de um gestor, a primeira delas, na minha opinião, é a escuta. Se eu tivesse que gastar toda a minha energia, eu, enquanto líder, enquanto gestor, eu gastaria primeiro na escuta e segundo na habilidade de feedback. Um gestor que escuta e sabe dar feedback, sabe direcionar o time, ele vai longe. Interessante isso. Escuta e feedback. E está muito relacionado a algumas dessas competências que vocês trouxeram, né? Escuta, feedback, o entender do perfil comportamental da pessoa, tem inteligência emocional para escutar, para controlar até a minha reação quando ela está falando algo que eu não concordo, que eu não gosto, minha comunicação. E você, Jana, pegando o que o Andrei trouxe até isso, olha, eu entendo que é para cá e para cá que eu colocaria como líder. E você, no ambiente de treinamentos, qual competência, ou enfim, 2, que você percebe que é muito primordial para o líder hoje? Concordo com o Andrei, no sentido da escuta. Quem escuta mal, comunica-se mal. E toda a liderança está focada, todas as competências essenciais estão focadas em comunicação, basicamente. Então eu preciso ter uma escuta muito ativa e atenta e empática para eu poder me comunicar de forma assertiva. Sendo a comunicação pilar essencial até para construir relacionamento. Então, se eu me comunico mal, eu construo mal os relacionamentos, eu tenho uma baixa adesão da minha equipe, eu tenho um baixo nível de confiança. E também isso vai impactar profundamente nos meus resultados como líder, como gestor. Tá. Gostei disso. Acho que o nosso foco aqui é mostrar para você até uma autoanálise. Que tipo de competências dessas eu estou indo bem, estou indo mal. E a pessoa que está nos ouvindo, até para ela poder se balizar. Às vezes o colaborador é o líder. Como é que vocês fariam para ajudar ele assim, olha, para você se identificar como é que você está nessas competências? O que vocês dariam de dica para ele, né, de visão, de como ele desenvolver, mas mais como ele identificar qual competência ele é bom e não é? E agora? Eu acho que é através dos resultados que ele está tendo, a adesão da equipe. Eu tenho um gestor atual que eu tenho atendido, Edu, e ele está com uma dificuldade gigantesca nos resultados de clima. E esse resultado de clima tá negativo, vamos dizer assim, justamente pelo comportamento que ele está tendo dentro do dia a dia da gestão. Né? Então, ele está tendo ali uma escuta empática ativa baixa, tá? Ele está tendo comportamentos inadequados e impulsivos com a equipe. Então, ele está quebrando todo um viés relacional. E dessa forma, as pessoas não aderem ao que tem que ser realmente realizado. Então, ele está tendo baixo resultado por questões comportamentais, basicamente. Comportamentais. Então, através até, né, o Andrei falou do feedback, ele está tendo um feedback de um gestor, do time dele, que olha, aqui não está bacana. E eu acredito que normalmente esse tipo de situação vem inicialmente de uma forma macro. O resultado cai, aumenta conflito no time, né? Começa a ter fofoca, enfim, começa a ter alguns sinais macro que não necessariamente parecem ser do gestor, parecem ser das outras pessoas. Só que o time funciona ou não funciona por conta do gestor. Por conta do gestor. Dito isso, é um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Né? Se eu for olhar para mim, é muito de se questionar. É você ser muito crítico consigo mesmo. Não crítico no sentido de se jogar para baixo, mas é se questionar. Ser questionador. Poxa, essa minha atitude, essa minha postura tá legal ou não tá? O outro lado é a empresa ajudar. Poxa, o resultado começou a cair, ou fez pesquisa de clima, não tá legal, aí eu já tenho diagnóstico. Sim. Né? Pode ser via clima, enfim. Eu posso dar feedbacks, então os feedbacks que eu tô recebendo, eu posso buscar feedbacks para eu entender onde eu tô acertando, onde eu tô errando, o que tá legal, o que não tá. Então tem várias maneiras. E aí existem ferramentas, dentro de treinamentos existem assessments, né, que são avaliações para você fazer uma autoanálise, uma identificação sobre vários tópicos, como perfil, como inteligência emocional, enfim, tem uma infinidade de possibilidades aí dentro desse sentido. Bacana. Vocês muito no ambiente de treinamentos, assim, até para a gente poder dar um norte para o RH, entendendo, também precisa desenvolver, precisa apoiar. O que vocês percebem que estão sendo as maiores demandas quando a gente fala sobre soft skills? Quais vocês sentem que estão tendo mais procura?
pelas empresas? Quais vocês, quando estão lá treinando, até como gestor personal, aqui é onde a gente precisa investir mais energia, que é onde a gente mais está pegando no clima geral. Então a gente viu de algumas aqui, mas o que daí vocês veem na realidade das empresas? Ok. Eu vou falar um pouquinho de fora, olhando o macro, depois a Jana pode comentar mais o micro de sala, né? Mas eu acredito que olhando num cenário de demandas, o que mais vem é comunicação, falhas de problemas de comunicação, tá? E aí a gente pensa, né? Liderar, segundo muitos pensadores, é igual influenciar. Influência está relacionada ao quê? Sim. Comunicação. Não é só comunicação, mas é comunicação. Então, comunicação é muito forte, é um problema assim que vem demais nas empresas. E aí, diretamente ligado com comunicação é conflitos, saber fazer gestão de conflitos. Outro mal do século, gestão de tempo. É impressionante como as pessoas com excesso de informação, demandas, trabalhos, elas não têm conseguido se organizar, fazer essa gestão para dar conta do dia a dia mesmo. Sim. Né? Outro tema que a gente falou no outro podcast é a inteligência emocional, tá entre as principais competências, né, do FMI, do Fórum Mundial Econômico, como top, assim, e vem muita demanda sobre isso. E quando eu subo de cargo um pouquinho, a tomada de decisão. Tá. Né? Principalmente para cargos que já estão no nível mais tático, até indo para o estratégico, o desafio é saber tomar boas decisões, entender como tomar boas decisões. Então, essas são as principais que a gente escuta, né, de maneira geral, quando vem demanda de RH, de diretoria, enfim. E você olhando lá, quando está dando até os treinamentos, o que você sente do público participante, Jana? Eu não fujo das competências essenciais que o Andrei trouxe, porém eu vou até ampliar um pouquinho. Nos atendimentos individuais, Edu, o que eu observo? Eu até fiz aí uma triagem de quais competências a maior parte dos líderes precisam desenvolver. E quando chegam até mim, quais são? Né? Top 10, comunicação. A primeira de todas. Depois, planejamento e organização. É a segunda. Gestão de tempo, né? Para entrar em gestão de tempo, tá? Inclusive, assim, planejamento e organização dele como líder e também depois da equipe. E dentro desse planejamento e organização, a gente também dá uma sequência em acompanhamento, né? Gestão de tempo, gestão de conflitos. Essencialmente essas. Assim, as top 5, vamos dizer assim, né? Das mais importantes que hoje eu tenho desenvolvido nos gestores. Boa. Muito bom. E até pensando em competência, me veio aqui agora. Vocês têm muito contato com o RH. Vem algo diferente que o RH precisa desenvolver mais de competência comportamental? Fora isso que a gente está falando agora? Vem bastante coisa. Vem bastante coisa. Essas são as que mais aparecem. Mas aprender como desenvolver pessoas, como valorizar pessoas, dentro de comunicação, né, ser mais empático. Aparece muito essa questão também. Enfim, vendas. E aí você pensa, mas é só para time de vendas? Não, a gente tem ensinado e trazido conteúdos de vendas para todo mundo. Todo mundo tem que vender. Todo mundo tem que saber se vender. E tem que ter um pouquinho de habilidade de vendas. Ter um conhecimento, ter de repente uma visão que vendas é algo positivo, enfim. Então, é até um pouquinho diferente, mas tem surgido muitas demandas para treinar a parte comportamental de vendas, em times de vendas e times que não são de vendas propriamente dito. Boa. Acho que além disso, o que eu vejo muito também em treinamentos é a parte de atendimento. Quando a gente começou a ter treinamento sobre atendimento ao cliente, a primeira vez que eu vi era até para uma empresa que tem uma referência de atendimento, o atendimento é um diferencial deles, até dar o primeiro treinamento, até perceber como na nossa cultura a gente se acostumou a ter atendimentos ruins pelas pessoas. Então aquilo que é comum virou normal. E quando você começa a perceber isso, fala, nossa, tem muita coisa que dá para trabalhar, tem outra parte da pessoa atender bem ao outro, servir bem ao outro, vejo muito isso também. E uma coisa que está bem ligada à comunicação, a visão de oratória, as pessoas conseguirem se comunicar melhor, ter a capacidade de falar bem em público, falar numa reunião, conduzir uma conversa, mais clareza. E aqui, acho que eu vou pegar um gancho teu, então, já aproveitando, né? É impressionante como as pessoas estão acostumadas a serem medianas. Você falou de atendimento, né? Nossa, eu achava que o atendimento era bom e na verdade não era.
As pessoas estão acostumadas a ficar no nota 6, 7. Nota 7 já é uma nota boa. Uau, tô no 7. 7 não é bom. Sim. 7 não é bom. O bom é do 9 pra cima. E as pessoas não querem buscar esse 9, esse 10. Elas entendem que o 7 já tá bom. Hoje no mercado, quem faz o 7 já tá empregado, já tá trabalhando, porque não tem pessoas fazendo acima do 7. Então o 7 já é o balizador, já é a referência. Então imagina se você começa a entregar 8, começa a entregar 9, começa a entregar 10. Aonde você vai chegar? Aonde você consegue chegar? Em relação ao atendimento, em relação a vendas, em relação à liderança, em relação à tua postura, em relação a você fora do trabalho. Pare de ser nota 7. Vá para uma linha do 10, do 9, do 10. Isso vai gerar muito impacto para você, para as pessoas ao redor, para a sociedade, para o ambiente onde você vive. Vocês não acham que isso, um pouco do 7, se eu penso num líder, está relacionado que com o 7 ele já entrega alguns resultados que a empresa espera, mas a um custo absurdo de energia? Não sei, eu fico pensando nisso. Porque eu vejo assim, muita empresa tem um excelente resultado. O cara entrega resultado, mas ele não tem algumas competências comportamentais. E ele entrega. Então eu fico pensando a que custo, né? Ele fala, tá bom, mas tá bom em que sentido? Não sei, me veio isso na cabeça agora. Eu vou até te colocar algo prático. Eu falo que o 7 é a linha mediana que eu chamo de mediocridade. Né? Então é uma palavra que eu acho até bem pesada, você parar pra pensar. Então a média é você estar na linha da mediocridade. É isso que você quer da tua vida? Ficar em 7? Eu acho que a pior dos posicionamentos, estar abaixo de 7, às vezes te impulsiona, se você tiver comportamentos que te apoiem para isso. Estar acima é maravilhoso. Estar no 7, para mim, é o pior dos lugares que eu posso escolher, porque ele acomoda. Ele acomoda, ele estabiliza. 7 tá tudo bem. Né? E pensando assim, eu tenho até uma coisa prática para te trazer. Uma negativa, né, de diretoria, por exemplo. Olha, você não vai ser promovido porque ainda você não tem as competências essenciais. Eu estava no 7. Não tinha competências essenciais para o próximo nível acontecer, só que para aquela pessoa estava tudo certo. E a partir daquele momento em que ele não teve essa promoção, ele entendeu que ele precisava desenvolver algo. E eram competências comportamentais voltadas para comunicação, para a estima da equipe, a construção de relacionamentos. Esse era o próximo nível. Isso que estava faltando. Só que ele estava no 7. E esse 7 não o possibilitou de crescer dentro da escala hierárquica. Eu penso que o mundo está exigindo o 7. O mundo aceita o 7. O mundo fala que o 7 está bom. E aí, o que as pessoas fazem? Elas concordam. Elas aceitam que o 7 tá bom e tá tudo bem. E aí você terceiriza o teu sucesso, o teu resultado pro que os outros pensam. Porque os outros aceitam. Ao invés de você construir o 8, o 9, o 10, só depende de você, mais uma vez. Daí a gente volta no protagonismo. Talvez seja... Não sei se é uma competência, uma atitude, enfim, né? Como é que a gente pode definir. Mas... só fazem com você aquilo que você deixa. Você está deixando o mundo te tratar como um 7 e você está sendo 7. Será que isso de fato vai te levar onde você quer? Ou você vai ter que buscar esse 8, esse 9, esse 10 para isso? E olhando isso até, pegando a visão de vocês dois, é interessante a Jana colocar, olha, a pessoa teve uma negativa, porque ela ainda não estava preparada comportamentalmente, mas entregava resultado. E ainda não. E a pessoa ter o protagonismo de aceitar, de falar, não, eu preciso melhorar nisso para dar o próximo passo, porque o resultado em si não é o suficiente. Porque a gente vê que muitas pessoas não conseguem ter essa visão. Agora, o 7 te trouxe até aqui, até esse cargo. Você acha que o cara que tá lá em cima, que tá acima de você, ele necessariamente tá só no 7? E o cara que tá lá em cima, ele tá esperando o 7 pra você subir de nível, ele tá esperando o 7 pra você manter onde você tá. Exato. Mas pra subir, não. Então, o cara que tá lá em cima, ele não tá no 7. Provavelmente ele tá numa nota acima do 7. Agora eu vou para um outro ponto, uma pergunta pra vocês aqui, que pode ser meio polêmica também. Aí a gente vê um cenário que é exatamente o controverso disso. Um líder... uma pessoa que entrega resultados excepcionais, mas não tem um comportamento ainda bem desenvolvido e é promovido. Faz sentido a gente promover esse tipo de pessoa dentro da empresa? Não. Nenhum sentido.
Responda aí agora. Eu quero que vocês, ó. Pode ser só não? Não porque... Não porque sim. Não né? porque sim. Não porque sim. Vamos lá, ó, gente. É isso, obrigado. Até o próximo podcast. Né? Esse povo vai lá, entrega resultado, a empresa promove, depois vira toda uma loucura. Por quê? Tem vários vieses aí, né, dessa história. Eu pego o melhor técnico, promovo, ele é gestor. Mas ele não tem competência para ser gestor. Tem competências comportamentais de gestor. Eu perco o técnico e perco o gestor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Peguei uma pessoa que só, né, que entrega muito técnico. A que preço? Será que essa pessoa não está impactando negativamente a cultura da empresa como um todo? E aí você comentou, poxa, será que vale a pena manter ou promover essa pessoa? Depende. Essa pessoa está a fim de melhorar? Ela está aberta, eu estou dando feedback, eu estou treinando, estou incentivando, ou ela entrega resultado, mas ela não está alinhada culturalmente e não está afim de se desenvolver. Aí, para mim, na minha opinião, não vale a pena manter essa pessoa no time, mesmo que ela entregue resultado. E parece até um pouco controverso, eu já vi empresas segurarem essa pessoa e tem impactos muito negativos. Eu já segurei em outros ambientes uma pessoa assim, até por falta de conhecimento na época, e quando não dava mais, quando o comportamento estava tão negativo que a gente se obrigou a demitir um excelente de um técnico, a empresa em 2-3 meses deu um salto de desenvolvimento, porque aquela pessoa era referência no técnico, mas ela tinha um comportamento que impactava na empresa como um todo. A gente acabou desligando essa pessoa, trazendo uma outra pessoa com ótimo comportamento, sem tanta parte técnica. Em questão de 2-3 meses, a gente estava com muito mais resultado. E o clima da empresa estava muito melhor. Penso o seguinte, ficaria com essa pessoa se eu tivesse tempo, disponibilidade e dinheiro para investir. E ela tivesse também apta a desenvolver e quisesse. Aí sim. Legal. Se não, não ficaria. Boa. Essa pessoa, o impacto a longo prazo é imensurável. Eu costumo dizer que é imensurável. Aí eu já passei por isso como gestora. Eu mantive na minha equipe uma pessoa destrutiva e tóxica que eu tive que trocar praticamente 70% da minha equipe para poder reestruturar a minha equipe. Então, os cadáveres que ficaram Sim. foram muito mais prejudiciais a longo prazo do que positivo. Bem, eu concordo com vocês nessa visão, tá? Agora fala tu, hein? Eu concordo com vocês nessa visão. Na experiência de gestão, uma coisa que eu aprendi foi não ter medo de cadeira vazia. Eu prefiro ter menos pessoas, mas as pessoas engajadas, que eu sei que elas vão suprir aquelas pessoas que não estavam tão conectadas. E também porque eu vi assim, eu tenho uma pessoa muito boa, ela entrega resultado, às vezes ela levava o resultado nas costas até da empresa, mas a energia que eu desprendia para resolver conflito, para trabalhar a inteligência emocional, para diminuir o ambiente de fofoca, para conseguir fazer esse indivíduo ser meio que blindado quanto aos outros, para eu manter o resultado, mas manter o time ali operando, era alta demais. E daí eu comecei a pensar, tá, essa mesma energia que eu tô desprendendo aqui, se eu desprender no restante, ou quem quer ficar nesse modelo, será que vai trazer mais resultado? E daí, como experiência com vocês, foi a mesma coisa. Ao desligar, percebi, cadeira vazia trouxe mais resultado. Então, acho que não ter medo de cadeira vazia e não promover um técnico, porque acho que o Rodrigo falou é muito legal, né? Você perde um excelente técnico e ganha um péssimo gestor. E vai dar tudo errado. É isso mesmo. Boa, com certeza. Ótimo. E assim, virando um pouco... Antes disso, tá? Eu fiquei pensando numa pergunta aqui, que na hora eu não fiz, mas eu queria ouvir a visão de vocês. Comunicação assertiva, que é uma competência, claro, que é a principal. Como não confundir comunicação assertiva com arrogância e grosseria? Ok. A gente tem um cenário de assertividade, agressividade e passividade. Ok? O passivo é aquela pessoa que guarda, que esconde, que faz de vítima, coitadinho, que dá desculpas e tal. Não é o que a gente tá falando aqui. O agressivo é aquela pessoa que eu vou conversar com você, eu tô aqui, ó, tô quase subindo em cima da mesa. Aí sim eu tenho esse comportamento de arrogante, eu não sou apenas direto, né? Eu tô impondo a minha palavra. Tô sendo extremamente impositivo. Tudo que eu falo é ordem.
Tem que acontecer. Não tem negociação, não tem ganha-ganha. Eu ganho, você perde dentro da comunicação. O tom de voz é alto. Isso é agressivo. E o assertivo é aquela pessoa que ela fala o que tem que ser dito. Ela é direta ao ponto. Mas ela é honesta, mas ela é empática, ela usa um tom de voz moderado, ela entende o seu lado, ela busca negociar com você, ela busca entender algo ganha-ganha. Ou seja, eu tenho que falar o que eu tenho que falar para você, Edu, mas eu tenho que falar de uma forma positiva, empática, com fatos e buscando sair dessa conversa com uma solução. E não simplesmente para te atacar ou para te dar uma ordem ou algo do tipo. Então, eu ser assertivo envolve dizer tudo que tem que ser dito. Mas é a forma como eu estou dizendo. Queria que você, com uma visão mais técnica, até de sala de aula, porque eu tenho certeza que trabalha muito essa perspectiva lá. E o Andrei falou, eu falar o que tem que ser dito. Mas a pessoa que está lá fala, quando eu falo o que eu tenho que ser dito, eu sou mal interpretado. Como que eu posso, né? Ele trouxe ali uma visão mais comportamento, mas talvez até de maneira mais prática, como é que eu posso garantir que eu tenho mais chance de ser interpretado como alguém assertivo ao invés de alguém, por exemplo, agressivo? O que você acha? Acredito fortemente que isso entra até no papel de negociação. Né? Você olhar para os seus direitos, mas também para o direito das outras pessoas. E a partir desse momento, você está dentro de um viés de negociação que vai fazer toda a diferença aí em como isso vai ser conduzido. Okay. Então, eu acredito muito que comunicação assertiva, resumindo, né, é você olhar para os seus direitos, assim como você olha para os direitos das outras pessoas e negocia isso de forma consensual para chegar nos resultados. Uma coisa do que cai por terra, essa questão, é o tom de voz, a questão do verbal, não verbal, enfim, mas quando eu estou embasado em fatos. Sim. Se eu estou embasado em fatos, eu estou te trazendo algo que você sabe que é verdade, num tom de voz, ok, dentro da seriedade que o ambiente pede, eu não estou impondo, mas sim estou trazendo uma informação e buscando uma solução, o outro desarma. Não tem por que ele entender que é agressivo. Agora, se eu estou na linha do acho que lá, eu acho que é, alguém me disse, fofoquinha, aí sim pode trazer um tom mais agressivo, um tom mais de impositivo. Se você não sabe o que é ASCII, episódio anterior, inteligência emocional, o Andrei é responsável de trazer novas línguas para a gente poder discutir aqui. Olha, complementando o que vocês estão falando, eu fiquei pensando ao longo da minha vida os momentos que eu tive que ser muito assertivo. E para mim, uma das coisas que mais me ajudou foi perceber que dificilmente uma conversa que é necessária um nível de assertividade alto, ela surge do nada. Eu percebo que geralmente são conversas que você percebe que tem que ter, são situações que você percebe que tem que abordar. Então, para mim também uma visão de comunicação assertiva, de maneira prática, é planejamento. É um tipo de conversa, é um tipo de momento que eu consigo me planejar. Eu consigo escrever, eu consigo anotar o que eu quero falar, como eu quero falar, o que eu preciso tomar cuidado, o que eu preciso escutar. Porque isso acho que vai me deixar mais preparado para conduzir esse momento. Então, é uma coisa que eu vi percebendo também nesse foco. E aí, gente, assim, olhando para essas competências e agora a gente jogando um pouco para frente. Vocês percebendo o mundo, como que ele está desenvolvendo, cenários de futuro. Quais são algumas competências que um líder já precisa começar a colocar no radar ou se preocupar, que daqui a alguns anos vão ser muito mais relevantes, talvez hoje até nem seja tanto, mas daqui a alguns anos vão ser muito mais relevantes na gestão dele? Na minha opinião, o líder precisa se preocupar em fazer o básico bem feito. Hoje, daqui 10, 20, 50 ou 200 anos. Legal. Que é as mesmas competências que a gente falou: escutar, se comunicar bem, desenvolver pessoas, equilibrar resultados com pessoas, tomar boas decisões, ok? Esse é o essencial, esse é o básico. E aí uma competência que está surgindo, né? Não sei se é uma competência mais técnica, que talvez possa fazer muito sentido, é a questão da tecnologia. É você trabalhar, talvez inteligência artificial, ou que surgir daqui a pouco, eu não sei o que vem, né? Em prol do desenvolvimento das pessoas ou facilidade no trabalho. Acredito que se a gente alinhar o básico bem feito e estar atualizado com o que está acontecendo no mundo, hoje, né, no momento que a gente está gravando aqui, é a IA que tá mandando. Agora, não sei o que vem daqui a alguns anos. Sim. Então, estar atualizado, não se desesperar com isso,
Porque a IA não vai, né, acabar com todos os empregos do mundo, enfim, o relacionamento, as pessoas, isso tudo vai continuar. Agora, talvez aquelas tarefas operacionais maçantes, de fato, ela vai automatizar. E vai automatizar de uma forma positiva, de forma que as pessoas vão ter mais tempo para fazer coisas mais importantes, que só pessoas podem fazer. Então, ter essa clareza, esse direcionamento, vai ajudar muito esse gestor para daqui 1, 2, 3, 5, 10 anos. Legal. Tem uma competência que eu tenho visto aparecer com mais frequência agora nos dias, na época atual, né? Adaptabilidade e adaptação a mudanças. Adaptação a mudanças pelo imediatismo de tudo que tem acontecido, pela mudança também muito rápida de processos, muitas vezes. E também a gente tem que colocar em pauta a nova geração que está entrando. A gente também tem que se adaptar a essa mudança, a essa nova maneira de fazer gestão de pessoas. Então, acho que a adaptação à mudança é uma competência que eu acho que hoje ela é essencial. Muito bom. Eu hoje complementaria com o que vocês estão trazendo. Acho que independente o tipo de profissional, o tipo de liderança que você está hoje, até o momento, um olhar de aprendizagem contínua. É o que permeia tudo, mas tem muita gente que está muito nessa área, a pessoa, ela treina quando a empresa treina. Mas por conta ela não lê um livro, por conta ela não está aqui escutando a gente, por conta ela não vai num treinamento ali, não ouvir outras coisas, então ela não se desenvolve. Mas o mundo está adicionando um volume de desenvolvimento mais alto, nem que seja do básico, mas ela continuar nesse processo. Acho que está nesse caminho de aprendizagem contínua também para mim falar. Muito. O que vocês deixariam para o RH? Disso tudo que a gente está falando, para o RH de uma empresa, para vocês, conecta demais esse assunto com eles. É papel do RH trazer, né, fornecer ferramentas para que as pessoas estejam preparadas para entregar resultado. Não é papel do RH tornar as pessoas preparadas ou fazer com que as pessoas façam, né, ou resolver pelos gestores. É muito comum o gestor terceirizar, né? O RH não fez isso para mim, o RH não desenvolveu meu time, o RH é isso. Não é isso. O RH tem o papel de trazer ferramentas, identificar, talvez fazer diagnósticos e trazer solução para o time. Na minha visão, né, bem simplista, olhando de fora, sim, é isso. Líder, cuidado. Não espera do RH o que o RH espera de você. É isso que o Andrei tá falando. E aí, Jane, para você? Muito bom. Eu acredito que o RH tem que estar com foco aí, 90% do foco voltado para pessoas, para desenvolvimento humano. Sim. Vamos pensar o seguinte, pelo menos 82% ou mais das pessoas são demitidas ou se desligam por questões comportamentais. Então, o foco tá aí, desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de competência, de hard skills, mas também a gente não pode deixar de lado as soft skills. Sim. Tá na sua grande parte aí dos processos de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento humano, soft skills. Eu acho que não, né? Acho que é aparecendo de novo, né? Eu penso que tinha que ter alguém da RH aqui para falar por nós, né? Que é melhor. Mas cada vez mais a gente escuta que o RH tem que ser estratégico. E o que é um RH estratégico? É um RH que dá apoio direto para a diretoria. Para quê? Para atingir resultado da empresa. Então, o RH estratégico é o RH que traz resultado. Como que eu trago resultado? Tendo boas pessoas e tendo uma boa cultura. Cultura e pessoas, que é a base de tudo, faz com que essas pessoas estejam prontas para entregar o resultado para a empresa, para a diretoria. E quem está no meio de tudo isso? É RH. Perfeito. Muito bom. Muito bom. E depois de tudo isso que a gente está falando aqui, fica uma pergunta para vocês. Até tremendo o homem aqui, né? Realmente, soft skills, competências comportamentais aumentam o resultado da empresa? Ou isso aí é só papinho para vender curso? Acho que é só papinho, né? Vamos lá. Pessoas que se comunicam melhor geram mais ou menos resultado. Pessoas que têm boa habilidade de vendas, de negociação, vendem mais ou menos? Um líder, um gestor que sabe escutar o time, que sabe desenvolver cada pessoa no seu individual, que sabe motivar essas pessoas, engajar, construir um norte único para elas, entrega mais ou menos resultado?
Pessoas que sabem interagir entre setores, que sabem negociar, que sabem tomar boas decisões, trazem mais ou menos resultado. Uma pessoa que consegue gerir suas próprias emoções, no sentido de se conhecer, gerir a si mesmo e gerir o relacionamento com as outras pessoas de uma forma mais estratégica, traz mais ou menos resultado para a empresa. Pensa aí. E aí, Jana? Só para vender curso? Olha, cada vez mais tenho acompanhado empresas com alto índice de resultados porque investiram em pessoas. Muito Porque bom. investiram em pessoas. E também eu trago um viés assim, Edu, investir em pessoas e em soft skills, pode ser que não apareça o resultado imediato, porque isso demora um tempo, né? Os grandes desenvolvedores de pessoas dizem que uma competência a gente demora de 1 ano a 1 ano e meio para ela tornar algo natural do líder. Então isso demora. Provavelmente por muitas vezes deixam de investir em comportamento porque a parte de hard skill aparece muito mais rápido. Mas se você não tiver pessoas preparadas comportamentalmente, os resultados serão impactados rapidamente. E aí tem mais um ponto, né? Uma competência leva mais de 1 ano para ser desenvolvida. E aí, treinamento funciona ou não funciona? Eu dei um treinamento ali de 4 horas para o time e eu espero que o time mude a comunicação da água para o vinho, que o resultado apareça, que tudo aconteça. Não vai funcionar. Aí sim não funciona. Agora, se eu crio um programa de desenvolvimento, de acompanhamento, que envolve várias etapas que vão trabalhando essas competências, aí sim, aí dá resultado. Mais uma vez, o que vocês falaram do RH estratégico, né? Ele ter olhar estratégico e um treinamento e desenvolvimento. Lembro do que eu falei no início. Não adianta treinar se você não treina o treinamento. E conseguir colocar controle nisso. Muito bom. O que fica de resumo para vocês dessa conversa aqui que nós tivemos hoje? Eu vou voltar para o mesmo resumo, acho que todos os podcasts vão falar o mesmo, né? Só depende de você o seu sucesso, o seu fracasso. Falando de você, gestor. É você que constrói. Mas como assim? Eu vou buscar me desenvolver, eu vou buscar entender o que eu preciso melhorar, eu vou melhorar o que eu preciso melhorar, eu vou buscar o feedback. Percebe que tudo depende de você. Então, se você vai atrás, você consegue alcançar os resultados que você quer. Se eu sou RH e eu quero resultado, depende de mim. Fazer diagnóstico, mostrar para a diretoria, defender, saber vender, né? Colocar, de repente, numa reunião estratégica, que isso é importante, no bom sentido, né? Bater de frente ali, às vezes, com uma diretoria que não tem essa visão ainda, mostrar a importância disso, mostrar o impacto que isso vai ter no resultado. Então, ser estratégico depende, mais uma vez, de você. Então, teu sucesso, teu fracasso, só depende de você. Para você, Jana. Eu vou deixar 2 palavras. Aliás, vou deixar 3. Vou complementar um pouquinho. A estratégia, que gera aí um planejamento adequado. A execução e o acompanhamento. Volto no que até a gente trouxe no outro podcast. Precisamos muito disso. Os RHs precisam pensar dessa forma daqui para frente. Cada vez mais. E volto numa palavra que a gente já trouxe aqui, eu gostaria de complementá-la, né? Sejam protagonistas das suas histórias, das suas carreiras. Não fique dependendo das pessoas. Corra atrás do conhecimento, se desenvolva. Isso vai fazer você chegar no próximo nível com toda certeza. Boa. Só depende de você. Só depende de você. Eu quero complementar com você uma visão que você traga para nós aqui nos comentários de tudo que fica nessa conversa. Qual é uma competência comportamental que você percebe que precisa desenvolver? A gente trouxe algumas provocações, mas o que você percebe hoje que só depende de você, como eles trouxeram? Comenta pra gente aqui, que a gente gostaria de saber. Vai ser muito bacana. Eu quero mais uma vez agradecer vocês dois aqui pela parceria. Gostei muito das provocações. Obrigado por vocês conseguirem sair dessas ajustas que eu coloquei também, algumas perguntas. Achei que foi muito legal. Hoje foi divertido. E assim, eu queria que hoje vocês fechassem com uma mensagem, mas algo... Como é que eu posso dizer isso? Algo que talvez transmita um pouco mais da indignação que a gente tem. Porque como a gente está nesse meio de treinamento, a gente vê valor, a gente vê a importância, a gente sabe que isso muda o jogo das pessoas. Mas tem um bando de ser humaninho que não vai, que não entende, que dá vontade de você pegar, abrir a cabeça dessa pessoa e colocar lá dentro, que você precisa, só depende de você e tal.
E eu queria que a gente falasse com essas pessoas. Pode ser RH, pode ser diretor de empresa, que a gente falou muito de ego, até em outros podcasts, mas assim, vamos falar como ser humano, abrir o coração para essas pessoas. O que do fundo do coração vocês gostariam de dizer para essa pessoa que tá lá, aquela indignação que você tem sobre a pessoa não se desenvolver? Ok. Você é responsável pelos resultados que você tem. Se você tem bons resultados, você é responsável. Se você não tem bons resultados, você é o responsável. Não terceirize, não tenha mimimi, não use desculpability. Assuma postura, né, ou protagonismo, enfim, palavrinhas da moda, mas são palavras que realmente fazem sentido da sua própria vida, da sua carreira, enfim. Construa o seu resultado, construa o seu sucesso, construa o seu futuro. Só depende de você. Bem, e aí, Jana? Eu tenho uma frase para passar aí para todo mundo. Nós não nascemos talentos. Nós nos construímos para ser talentos. E isso só depende de cada um de nós. Legal. Né? Construção para se tornar um talento. Né? Desenvolvimento para se tornar um talento. É isso, acho que a palavra é talento. Muito bom, muito bom. E agora, Edu, qual é a sua indignação? Eu vou falar, como eles falaram para todo mundo, eu vou falar para líder, especificamente. Líder, teu time está se demitindo de você. Não é da empresa. O problema não é a empresa, o problema é você. A maior parte das pessoas se demite diretamente do seu líder. Então, assuma essa responsabilidade. Se você não quer se desenvolver por você, desenvolva pelo impacto que você gera nas famílias que estão sob sua gestão. Que tipo de ser humano você está devolvendo para o mundo? Você vai lá, lidera o cara, acaba com o dia do cara e a família dele que está por trás. Você gostaria que fizesse isso com você? Então, se desenvolva para pelo menos você não fazer peso nesse mundo, fazer valor nesse mundo. Uau! Gente, quero agradecer vocês mais uma vez por esse podcast. Acho que hoje a gente conseguiu aqui também fazer boas provocações pro pessoal. Obrigado por vocês estarem aceitando essa ideia. Obrigado a todo mundo que também acompanhou a gente durante esse podcast como um todo. Quero lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto Instagram quanto LinkedIn, Orlowski _. E agora, o nosso podcast, caso você ainda não seja alguém que nos segue, segue no YouTube, segue no Spotify, compartilha, comenta, ativa o sininho e o que mais tiver que falar, porque eu ainda não sei tudo que os blogueiros falam no final aí que a gente precisa fazer, mas a gente vai aprender, né? E também, gente, quero deixar uma visão que nós estamos fazendo vários podcasts com um olhar para você começar a entender, até talvez de como um colaborador, leva para o seu RH isso aqui, leva para o seu diretor, veja alguns pontos que a gente está fazendo que faz sentido. Você é diretor, leva para o seu RH, discutam, que o nosso principal objetivo aqui também é poder compartilhar um pouco mais de troca de conhecimento. Quero que vocês tenham um excelente dia, você também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.